Bom dia, gente. Só com a finalidade de agilizar um pouco o conteúdo, a gente está com um semestre encurtado e vocês são uma turma participativas, né? São muito participativos vocês. E para poder dar um pouco mais de liberdade e perguntar, e ao mesmo tempo o conteúdo tem que andar, né? A gente já está quase no final aí do semestre, por isso resolvi gravar esse vídeo só para adiantar um pouco. Na próxima aula a gente para vocês fazerem perguntas e a gente já começar novos conteúdos, né? Se vocês gostarem da ideia, a gente pode fazer isso com os demais, né, que faltam ainda. Enfim, a gente começou na última aula reações adversas a medicamentos e a gente falou que reação adversa a medicamentos são aqueles efeitos não desejáveis. Já falamos também em outras situações que todo medicamento tem mais de um efeito no organismo. Esse efeito ele pode ser desejável ou não. Por exemplo, a gente sabe do ácido acetil salicílico. Primeiro ele era usado como anti-inflamatório, como analgésico e antitérmico, mas ele também dificulta a coagulação do sangue, o que pode ser interessante como para prevenir algumas doenças cardiovasculares. Então ele é uma segunda ação, uma terceira na verdade, que já também é desejável. Quando a gente fala de efeito não desejável, é aquele efeito assim, vai provocar uma dor no estômago, uma vermelhidão na pele, a ponto de chegar a uma reação alérgica, onde pode chegar a inchar a glote, e aí o edema de glote, e aí vai dificultar a respiração, podendo até fechar esse caminho respiratório. Isso não é desejável. Tem vários medicamentos que começaram a ser estudados para uma finalidade e de repente descobriu-se outra e começou a ser utilizado também para esse fim. Se você pegar os estimulantes aí sexuais, né, Viagra, Cialis, eles começaram para fins cardíacos, vasodilatadores e observou-se esse efeito na ereção masculina. A sibutramina, se você pegar na bula dela, ela está lá como inibidor de apetite. Desculpa, está como antidepressivo. Mas depois descobriu-se que aquelas pessoas que estavam utilizando perdiam o apetite. E aí começou também a ser utilizado para esse fim. E aí tem vários medicamentos que aconteceram isso. Ou seja, você tem uma ação principal, tem uma ação secundária, que também é desejável, dependendo. Mas tem alguns efeitos que são pontuais e eles não são desejáveis. Você não vai desejar que um medicamento vá agredir seu fígado, vai agredir seu rim. E isso às vezes não acontece só tomando uma vez. Pode ser tomando durante 3 meses, depois de 1 ano, depois de 2 meses, de 2 anos. Quer dizer, tem que ser acompanhado isso. É importante ser acompanhado no médico porque ele já imagina quais são os efeitos colaterais possíveis, o custo-benefício que ele coloca na balança. Vai acompanhando, começou a agredir o fígado, vamos trocar a medicação, vamos dar um tempo, e você não fica descoberto de tratamento. A gente falou que o órgão que regulamenta a questão de medicamento, mas não só medicamentos, né, como produtos sanitários, alimentos, água, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a gente diferenciou aqui que as reações adversas a medicamentos elas podem acontecer basicamente aqui com uma hipersensibilidade, uma superdosagem, né? No caso da hipersensibilidade, a gente falou que ela acontece mesmo em quantidade pequena do medicamento, independe da quantidade que vai tomar ou não, e é uma reação alérgica, né? Aquele medicamento. Essa reação alérgica ela pode acontecer já na primeira vez que vai usar o medicamento ou depois de usando vários anos aí da vida, não digo de uso contínuo, mas às vezes você já usou esse medicamento em outros momentos na vida e não deu reação. E aí de repente na milésima vez vai lá e tem a reação. E a superdosagem é quando você toma acidentalmente ou quando intencionalmente aquela quantidade além da que deveria ser tomada.
E aí você pode alcançar uma dose próxima ou na letal, né? Quais são as características importantes das rãs? Aí isso aqui a gente já não falou na última aula, né? Ocorre em um número menor de pessoas que todas aquelas que tomam medicamentos. É uma afirmativa um pouco confusa, mas pensem comigo. Ocorre em menor número de pessoas que todas aquelas que tomam medicamentos. Ou seja, de todo mundo, de todas as pessoas no mundo que tomam medicamentos, uma menor parte delas vai ter uma reação adversa a medicamento. E isso é importante. Por quê? E se fosse o contrário? Se maior parte das pessoas que tomam medicamento tem reação, o custo-benefício aí não ia compensar, né? Vários medicamentos não poderiam ser utilizados mais, porque a chance de ter uma reação era muito grande. Então é isso que quer dizer essa afirmativa. Os sintomas podem ser reproduzidos com pequena quantidade do medicamento. É o que a gente falou ali no caso de uma hipersensibilidade. Se você tem uma reação alérgica àquele determinado medicamento, mesmo com uma quantidade pequena, seu organismo vai reagir. O aparecimento do efeito adverso pode ocorrer dias após o início do tratamento, mas em alguns casos, meses depois. Isso aí é muito relativo. Essa reação adversa ela vai depender se você já tinha uma sensibilidade a esse medicamento ou se você vai adquirir depois com o tratamento. Após a suspensão do medicamento, os sintomas podem perdurar por dias ou semanas. Isso a gente sabe por quê. Porque o medicamento ele não sai de uma vez do organismo. Se aquela substância que está te fazendo mal, ela ainda vai ficar ali dentro, isso aí os sintomas podem durar por mais tempo. Então são dias ou semanas até eliminar essa droga toda de dentro do corpo. Medicamentos tomados oralmente apresentam reações mais facilmente revertidas, pois é uma via mais fácil de interromper a farmacocinética do medicamento. Se a gente lembrar aqui do que a gente viu lá na farmacocinética da via oral, o medicamento tem um caminho maior na via oral, boca, esôfago, estômago, intestino delgado, os vasos mesentéricos, sistema porta, fígado, para chegar na corrente sanguínea, para circular até ele alcançar o sítio de ação. E na hora que ele forma o complexo fármaco-receptor, aí ele vai ter a sua ação também no organismo. E aí quando a pessoa, dependendo do tempo que ela tomou esse medicamento, ele pode estar, por exemplo, uma quantidade dele ainda no estômago, e aí você pode, dependendo da substância, não são todas, de repente, por exemplo, provocar um vômito, e aí esse medicamento vai retornar, evitando de absorvê-lo e ficar circulando no sangue. Cada substância ela tem uma forma de reversão diferente, tem que ser estudada à parte, não tem uma forma de socorrer um antídoto padrão para substâncias, a não ser substâncias que se comportam igualmente no organismo e têm mesmas propriedades químicas, né? Agora você imagina um medicamento que é injetável, né? Você já aplica ele diretamente, o caminho dele é bem menor, ele vai fazer mal mais rápido e a reversão é mais difícil. Certos medicamentos podem causar mais reações alérgicas do que outros, devido à sua estrutura química, como as penicilinas e seus derivados, sendo os antibióticos os que mais causam reações alérgicas. Isso eles sabem porque intoxicação por medicamento ela é notificada, é feito um levantamento, e aí estatisticamente, de uma forma geral, as pessoas costumam ter reação alérgica mais ou reação adversa maior aos antibióticos, né? Aqui foi citado o grupo das penicilinas, né? A penicilina é um grupo de antibióticos e tem vários antibióticos dentro das penicilinas, né? Se você pegar aqui, por exemplo, você vai ter a primeira que foi feita é a penicilina, que tem esse nome por causa do fungo penicilíneo,
E depois foram feitos outros antibióticos que vão ter a sua estrutura química criada a partir da estrutura química da penicilina. Ou seja, se você pegar, por exemplo, aqui a bezetacil, que é benzilpenicilina, penicilina benzatina, penicilina G, amoxicilina, ampicilina, todas elas são derivados de penicilina. Se você tem alergia a uma delas, provavelmente terá também a todas elas. Tem que ser visto, porque às vezes o medicamento ele não é feito só do princípio ativo. Às vezes a sua alergia não é aquele princípio ativo. A sua alergia pode ser de outra substância que está contida nele. A gente já falou que os medicamentos sempre tem que estar como incipiente, que acompanha o princípio ativo. Pode ser ele líquido, pode ser ele sólido, pode ser ele pastoso. E aí ter a certeza da substância às vezes não é possível, a não ser que você consiga testar com ela pura. E aí aqui a gente coloca alguns sintomas que podem acontecer de reação adversa. Aqui, né, a gente cita o eritema, urticárias, coceiras. Esses três aqui, eles costumam, principalmente eritema e urticária, eles costumam confundir um pouco o que é, né? O eritema ele é uma vermelhidão na pele que ele é provocada pela dilatação dos vasos sanguíneos, com a finalidade aí de captar a maior parte dessa substância que está fazendo mal, para poder chegar o sistema imunológico mais facilmente ali. E as urticárias, elas são lesões na pele mesmo, que vão dar uma vermelhidão também. E muitas vezes elas ficam... é uma lesão que tem um volume na pele. Eu busquei aqui algumas imagens para vocês verem, né? Isso aqui é uma placa avermelhada e ela é volumosa na pele, é uma urticária, né? Aqui tem uma condição de pele que a gente chama de dermografismo. Esse dermografismo são pessoas que têm alguma sensibilidade além na pele e por pressão ou esfregar em alguma coisa, a pele começa a marcar de forma linear. E aí tem urticária de pressão, urticária de frio. E o eritema tem algumas imagens aqui bem diferentes uma da outra. Essa aqui está bem parecida aqui, como uma urticária, né? Tá um pouquinho de alto volume. Essa aqui já é um outro tipo de eritema, que ela tem forma de alvo aqui, ó, espalhado pelo corpo. Enfim, isso aqui são vasos sanguíneos que estão dilatando ali e pode ser, é uma indicação que pode ser alguma coisa medicamentosa, tem que ser investigado. Chiado no peito ou problema respiratório, pode ser devido ao uso de alguma substância e também pode ser investigado, né? Aí o médico tem que fazer a anamnese, que é quando você pega e vai conversar com o paciente, ver todo o histórico, né? E para poder tentar destrinchar que é um quebra-cabeça. Medicamentos, algum medicamento diferente, né, por ali, para poder tentar ver se isso é uma condição do paciente, dificuldade respiratória, ou é momentânea. Edema de partes do corpo, então partes só do corpo vão ficar avermelhados, inchados. Costuma às vezes o lábio, a pálpebra ficar inchado, deformado, né? Deixa eu buscar uma imagem aqui. Edema de partes do corpo. Aqui vai trazer diretamente da pele. Edema de pálpebra. Isso aqui pode ser uma condição medicamentosa e às vezes não só o medicamento foi usado no local, não. Medicamento oral pode acontecer. Às vezes a pessoa começa o lábio inchar e às vezes incha só uma parte do lábio, só a parte inferior.
e isso também é um indicativo aí de alguma reação ao medicamento. Anafilaxia é outra condição que pode trazer um pouco de confusão, porque ela é uma reação alérgica, assim como a hipersensibilidade que a gente falou. A hipersensibilidade ela é mais leve. A anafilaxia já é uma reação mais grave, mais violenta de alergia, que aí você coloca a vida realmente em risco. Os sinais e sintomas aparecem rapidamente como uma reação de hipersensibilidade extrema. Requer cuidados médicos imediatos devido à possibilidade de faltar o ar, dispneia, cianose, palidez, fraqueza, febre, até convulsão e a pessoa ficar num estado de inconsciência. Né? Essa dificuldade, esse descompassamento respiratório esse descompassamento respiratório levando aí a uma dificuldade respiratória que a gente chama de dispneia. A cianose é quando a pessoa começa a ficar um aspecto de ciano, azulado. É mais ou menos isso aqui, ó, algumas imagens de pessoas, a ponta dos dedos, na mão, aqui está bem cianótico, os próprios lábios, a boca, ó, bem cianótica. E aqui tem as fases, né, diferentes. Isso aí é um sinal também de alerta que pode ser a reação a alguma substância, algum medicamento. Resumo para poder fazer um diagnóstico. Geralmente você vai pegar a história clínica do paciente, né, medicamentos tomados, sob receita médica ou não. Isso aí ele tem que ficar bem à vontade para falar, porque senão não chega na condição. Se você pressiona, ele fica com medo, não vou falar só o que o médico me passou. Não, a gente tem um histórico aí de automedicação no país, que muita gente se automedica mesmo e toma por conta própria. E aí, se a pessoa tiver condições de falar, vai falar, ou vai ficar por conta de quem estiver acompanhando o paciente. Medicamentos que tomou ou apresentou problemas de qualquer natureza, medicamentos que tomou e não apresentou problema, e tempo de uso do medicamento e do aparecimento dessas manifestações clínicas que podem ser reações adversas a medicamentos. Depois disso, ainda pede-se exames laboratoriais, né? Vai pedir exame dependendo aí de urina, de sangue. Geralmente eles não vão ter um valor diagnóstico. Tem poucos exames disponíveis para identificar anticorpo específico de medicação. Eu não sei se vocês têm essa dimensão do exame de sangue, mas muitas vezes, muitos de vocês, a forma que me perguntam, eu tenho essa noção. Que vocês acham que pede exame de sangue e analisa tudo. Não, tem que ser específico. E aí, como que você vai pedir um exame específico se não sabe o que está procurando? Então você tem que ir afunilando, e começa afunilando com a história clínica do paciente, faz a anamnese, vai perguntando, tentar buscar para chegar, ó, pode ser isso, isso ou isso. Aí é possível você pedir exame laboratorial mais específico quando existe. Se você está com alergia no corpo, algum processo de hipersensibilidade a alguma substância, você vai começar a produzir anticorpo para combater. E aí alguma ou outra substância produz e é possível ser identificado esse anticorpo. E aí seria um teste mais específico. Nem sempre vai existir. Por isso é bom lembrar que para as alergias, os exames são menos sensíveis do que os testes cutâneos. Muitas vezes, quando você faz um teste na pele, você vai ver a reação ali no local. E por isso que você vai ter essa certeza quando você tem acesso a essa substância. Passar um pouquinho na pele e aí subindo aquilo ali, aquela reação, você sabe que você tem uma hipersensibilidade, tem uma alergia a essa substância. Exames realizados, teste alérgico, cutâneo e teste de provocação com drogas para o diagnóstico das reações adversas, se analisa os resultados do teste
e discutem-se os riscos de reações sistêmicas, né? Então, assim, é possível fazer uma prevenção, existem vários testes cutâneos aí que podem ser feitos, mas vocês imaginam, não é possível fazer teste cutâneo de todas as substâncias presentes no mundo, porque são muitas, é de perder de vista. Então, algumas substâncias que são comuns a reações adversas é que geralmente se fazem esses testes cutâneos para poder tentar diminuir esse risco de reação no corpo. Ou seja, prevenir, né? Você já sabe que então já evita de usar. Quais são os tipos de tratamento que a gente tem? Então depende da intensidade e da gravidade do caso. Se a reação à medicação for descrita, o tratamento, se a reação à medicação for discreta, o tratamento ficará limitado à suspensão da medicação. Então você está tendo um pouco de reação. Mas você vê que você tem que ver, muitas vezes dá para você ver a velocidade com que isso está progredindo no organismo, né? Se as urticárias estão aumentando rapidamente, isso tem que ser socorrido mais emergencialmente e muitas vezes com intervenção de outra medicação para reverter isso. Mas se está bem discreto, está bem lento, suspende o uso que vai parar a reação. Nos casos em que os sintomas são graves e persistentes, além da medicação necessária para resolver o problema, poderá haver necessidade de internação para acompanhar isso de perto. A internação se faz necessária quando é necessário a presença de um acompanhamento, né, mais intensivo dos profissionais de saúde, né? Aqui fala de um medicamento chamado de epinefrina ou adrenalina. Adrenalina, acredito que você já deve ter ouvido falar por aí, é um hormônio que a gente produz, né? A gente falou isso lá no sistema nervoso da adrenalina, que é o hormônio de luta ou fuga. E que o outro nome que a gente tem para adrenalina, que significa a mesma coisa, é só nome diferente, ela também é chamada de epinefrina. Então, a epinefrina ou adrenalina, quando administrada, faz com que os vasos sanguíneos se contraiam, isso relaxa as vias aéreas, diminui coceiras e cólicas gastrointestinais. Então, uma das formas que se tem de reverter uma reação dessa é utilizando adrenalina e epinefrina. Uma reação alérgica também, comumente, ele é muito utilizado os corticosteroides, que também são hormônios que nós produzimos no organismo, mas também existe como medicamento, assim como a adrenalina, que é quando você precisa aumentar essa quantidade desse hormônio no organismo. O corticoide, o que ele tem em reação no organismo? Ele é um potente anti-inflamatório e imunossupressor. O que é uma ação imunossupressora? É que vai diminuir a ação do sistema imunológico. Ele vai deprimir o sistema imunológico. E o que significa deprimir o sistema imunológico? Num caso de alergia. A alergia, a sensibilidade, não é uma reação alérgica, não é uma reação do sistema imunológico. Quem que é o sistema imunológico do nosso corpo? São as células brancas do sangue, de defesa. Se você diminui a atividade dessas células, essa reação alérgica vai diminuir. Então, os corticoides, eles são potentes anti-inflamatórios e imunossupressores. Depois, em um outro momento, vocês vão ver que os corticoides, eles são igual jogar água no fogo. Eles são muito eficazes, mas também são cheios de reações adversas no organismo, que não são desejáveis, né? Ele aumenta a retirada de cálcio dos ossos, pode acelerar a osteoporose, ele pode causar uma insuficiência renal grave a longo prazo, alteração de pressão, dá um edema no corpo, ele retém líquido, né? Mas para esses casos o custo-benefício é excepcional. Você vai usar só naquela vez ali para poder reverter um caso de urgência de vida ou morte. Antihistamínico. O antihistamínico são antialérgicos que não são esteroides, que não são à base de corticoide.
Vocês devem conhecer alguns por aí, por exemplo, se você pegar loratadina, tem um outro chamado de maleato de desclorfeniramina. O nome fantasia dele, mais conhecido, é o polaramine. O polaramine, por exemplo, ele tem, se você pegar o princípio ativo dele, deixa eu conseguir ampliar essa caixa aqui. Não deu certo. Deixa eu ver uma outra imagem aqui. Vou pegar o xarope. Você vai ter ele comprimido, você vai ter ele em xarope. E o polaramine é um dos nomes fantasias, nomes comerciais, né? Muitos medicamentos vocês já observaram que ele tem um nome fantasia, tem esse Rzinho aqui de marca registrada, ou seja, pertence àquele laboratório somente. Mas ele tem o princípio ativo embaixo, que é maleato de desclorfeniramina, é um antihistamínico. Loratadina é outro antihistamínico. Tem o famoso Allegra, que é nome fantasia, também é antihistamínico. Eles não são à base de corticoides, também é possível reverter algumas reações adversas com eles e algumas manifestações alérgicas, sem precisar utilizar as outras substâncias. Tá ok?